tarde a todos. Hoje eu e meu grupo resolvemos fazer uma entrevista sobre um tema que ao mesmo tempo ele assusta, ele intriga, a loucura. Hoje nós resolvemos fazer perguntas para as pessoas comuns. A pessoa escolhida de hoje foi a Ana Carla, a professora do SESC. Hoje nós vamos fazer perguntas baseadas no livro O Alienista, de Machado de Assis, que retrata exatamente esse tópico, a loucura. Acompanhe. Boa tarde, eu sou o entrevistador Murilo e eu queria saber se a senhora sabe qual o significado de loucura. Significado de loucura a gente entende como uma alteração psicológica ou psiquiatra, uma alteração do sistema nervoso, que faz com que o comportamento social desse indivíduo seja diferente dos ditos típicos. Obrigada. Agora eu quero saber, a senhora acha que a loucura é algo médico, psicológico ou social? Os três. É uma alteração no organismo, no sistema nervoso, que vai trazer um impacto para a convivência desse ser a nível social e também ele vai precisar ter um acompanhamento médico. Então, uma equipe de profissionais, psicólogo, psiquiatra, neurologista, para que ele consiga ter uma atividade dentro da normalidade da sociedade. Agora eu quero te fazer só mais uma pergunta. A senhora acha que existe alguém realmente louco ou a população apenas intitulam aquelas pessoas como loucos apenas por elas serem diferentes? Eu acredito que a palavra louco seja um termo popular e às vezes é utilizado de maneira pejorativa. Mas dentro da sociedade a gente vai ter as pessoas que têm uma característica típica, neurologicamente falando, e outros que são atípicos. E aí, nessa área aí, da psiquiatria, para trazer algum tipo de alteração comportamental, o que a gente conhece como loucura, que vai ser uma alteração psiquiátrica. Obrigado pela sua entrevista. Boa tarde, Matheus. Meu nome é Maria Luísa. Eu queria saber se, na sua visão, você sabe o que é loucura? Boa tarde. A loucura, para mim, tem diversos sentidos, mas no sentido neurológico é uma palavra para classificar um transtorno ou algum tipo de transtorno mesmo. E no sentido literário significaria mais uma palavra para usar como uma desilusão, etc. Matheus, agora eu queria fazer outra pergunta para você. A loucura é uma falha da mente ou uma forma extrema de liberdade? Eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, se dá a liberdade de ser louco, como as pessoas falam, seria assim uma liberdade, porque nesse meio da sociedade que a gente vive de padrões, discriminação, etc., acho que é assim uma extrema liberdade que se dá de poder ter essas falhas. Matheus, agora eu quero que você responda uma pergunta simples. Como você acha que a sociedade age ou trata quem age de maneira diferente? Com desrespeito, desigualdade, discriminação e etc. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa. Hoje estou aqui com a escritora Simone Moura. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a loucura que vem retratada do livro O Alienista, de Machado de Assis. Você poderia me dizer se na sua visão você sabe o que é a loucura? A loucura é tudo aquilo que difere de uma sociedade, das pessoas consideradas normais. Principalmente no livro O Alienista, ele fala disso, desse grupo de pessoas que não atende a uma realidade comum. E quando, na verdade, a loucura é um transtorno, é um quadro patológico, bem informado, bem claro de ser definido, mas existe um senso comum, onde tudo aquilo que foge do padrão é considerado loucura. Isso não deveria ser assim. Agora você poderia me dizer se a razão pode existir sem um pouco de loucura? Maria Luísa, que pergunta inteligente você me fez, viu? Muito perspicaz. A gente precisa se posicionar de uma forma consciente nesse mundo tão confuso que a gente vive.
eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma capacidade de ser normal num mundo que não é muito favorável a essa normalidade. Então, e para fazer isso, precisa sim ser um pouco, dentro desse senso comum, dessa visão, precisa ser um pouco louco para ser normal nesse mundo tão fora do muito bem, gostei das perguntas. A empatia é o primeiro passo para se compreender a loucura do outro? Sim. Tem alguns profissionais, algumas expressões, inclusive nacionais, da saúde, da medicina, onde comprova que o primeiro aspecto a ser tratado quando você acolhe alguém é a empatia. Nise da Silveira, lembrei agora, é uma grande médica psiquiatra que usou da empatia para tratar pessoas consideradas doentes mentais. Então essa é uma grande indicação. Ela usava através da arte, através da pintura, ela fazia com que as pessoas fossem tratadas, e na época ela era considerada errada, equivocada, não respeitada, mas ela conseguiu se posicionar mostrando que essa empatia, porque ela tinha um carinho, ela tinha um cuidado, ela tinha um respeito por aquelas pessoas, e ela conseguiu provar que é o primeiro aspecto realmente para se tratar a pessoa com alguma deficiência, algum transtorno mental. Obrigada, Vi, pela entrevista. Obrigada a você pelas perguntas. Após nós ouvirmos algumas opiniões, vamos conhecer uma história que retrata exatamente essas perguntas. O livro O Alienista, escrito por Machado de Assis no século XIX. Nessa história, nós conhecemos o Dr. Simão Bacamarte, que é um médico super respeitado que decide estudar a mente humana e entender o que é ser louco. Ele cria um hospício chamado Casa Verde e interna todas as pessoas que para ele estão mentalmente doentes. Porém, ele não interna apenas aquelas pessoas que para ele estão mentalmente doentes. Ele interna pessoas excêntricas ou que agem de forma diferente do normal. Com o passar do tempo, a população passa a ser mais sensata do que o próprio doutor. E no final do livro existe uma reviravolta. Ele passa a acreditar que apenas ele é o único louco da cidade e se interna sozinho. As pessoas questionaram quem decide quem é louco. É o Dr. Bacamarte. Outras pessoas falaram que todo mundo tem um pouco de loucura. E aí existe exatamente o erro do Dr. Bacamarte, confundir diferença com loucura. Bom, Machado de Assis usa o humor e a ironia para mostrar como a ciência e a sociedade podem confundir normalidade com loucura. O Alienista não é só uma crítica antiga, mas também uma reflexão super atual. E até hoje julgamos as pessoas sem saber suas verdadeiras histórias, sofrimentos ou emoções. E por isso a pergunta continua válida. Ser diferente é ser louco? Ou será que a sociedade só enlouquece com quem não se encaixa nos padrões? Obrigado por acompanhar. E lembre-se, ser diferente pode ser um sinal de liberdade, não de loucura.